Boa noite, gente. Obrigada, Pedro, por me apresentar. Então, continuando aqui, eu tenho cabelo castanho, estou vestindo aqui um terninho, uma camisa cinza. Meu sinal em Libras é este daqui. Vou começar minha palestra, bora lá. Quem aqui já ouviu a frase, você não é o seu usuário? Imagino que a maioria de vocês, em quase todas as palestras, sempre, né? Então, porque realmente é um conceito super importante, mas eu queria provocar vocês para ver, será que a gente realmente tem feito isso sem vieses na hora de priorizar nossos produtos, pensar nas nossas interfaces? Vou contar aqui um caso que aconteceu recentemente comigo. Eu fui viajar de avião com meu namorado e quem conhece ele, o Pedro aqui conhece, ele é uma pessoa extremamente alta. Então, tem pouquíssimos produtos que são pensados realmente para a estatura dele. E quando a gente foi sentar nos bancos ali do avião, ele ficou com o joelho encostando a viagem inteira, super desconfortável. Então, aquele avião ele não tinha sido projetado para uma pessoa alta. Claro que tem toda a estratégia das companhias aéreas de vender assentos com mais espaço, mas se elas tivessem projetado pensando em pessoas mais altas, uma pessoa mais baixa também se sentiria confortável naquela situação e a gente atenderia um público muito maior. E esse conhecimento ele já é bem antigo, assim, quando a gente fala, por exemplo, em ergonomia, que é o estudo das relações das pessoas com objetos visando conforto, a gente costuma projetar para extremos. Então, na ergonomia é muito comum a gente ver um gráfico assim, que é um gráfico de distribuições antropométricas. Essa curva se chama curva de Gauss, ela tem um formato parecido com o de um sino, e ela é usada para representar a frequência que uma determinada medida aparece dentro de uma amostra. Aqui para vocês eu trouxe um gráfico fictício, mas só para explicar o conceito. Então, dando exemplo das estaturas, por exemplo, tem aqui a minha amiga Micaela. A Micaela, quem conhece ela, ela é uma pessoa bem baixa, então ela mede 1,55 m. Ela estaria mais ou menos ali nos 5% do meu gráfico. O que isso quer dizer? Que 5% dessa minha amostra mede até 1,55 m de altura. Se avançar um pouco, tem a Laura. A Laura já fica mais no meio do gráfico, então ali no percentil 50%. Ela mede 1,72 m. Então, 50% dessa minha amostra vai medir até 1,72 m de altura. E, por fim, o Gustavo, que já é uma pessoa mais alta, ele mede 1,92 m e ele está no percentil ali 95%. Então, 95% dessa minha amostra mede até 1,92 m de altura. O que isso quer dizer na prática? Que se eu tivesse projetado pensando na Laura, na verdade, eu teria chegado a, no máximo, 50% da minha população. Então, eu teria coberto um percentual muito pequeno de usuários que eu quero. E esse conhecimento já é antigo. Então, o Júlio Spaneiro e o Martin Zelnick, no livro de ergonomia que eles têm, falam o chamado homem médio simplesmente não existe. Então, na verdade, a média é um número fictício que às vezes a gente usa erroneamente nos nossos projetos, pensando a média dos nossos usuários, das nossas pessoas, quando a gente podia estar pensando em projetar para os extremos e cobrir uma parcela muito maior da população. E para fazer isso, eu trouxe alguns conceitos do design inclusivo, que é justamente essa metodologia que pensa em desenhar para toda a diversidade humana. O primeiro dos princípios do design inclusivo é justamente proporcionar uma experiência equivalente. Então, quando eu penso naquele caso do avião, se a minha amiga, que é mais baixa, ficou confortável no avião, uma pessoa mais alta também deveria ficar. Então, é realmente fornecer essa experiência equivalente para os nossos usuários. Então, se a gente está desenhando uma tela visualmente, essa tela tem que ser possível de ser lida por um leitor de tela. Outra questão também é de considerar a situação. Então, na verdade, quando a gente tem falado em deficiência, hoje em dia, a gente fala muito de contexto, nem sempre é uma situação permanente. No Guia de Design Inclusivo da Microsoft, eles falam que a deficiência acontece no ponto de interação entre a pessoa e a sociedade. Então, por exemplo, aqui a gente estava tendo o exemplo da legenda, né, que a gente pensa muito quando a gente fala em legenda online para usuários com deficiência auditiva. Mas quantas pessoas, agora na pandemia, não trabalharam com uma obra do lado? Então, naquele momento, a pessoa estava privada da audição.
naquele contexto, a legenda também seria útil para ela. Então, a deficiência ela é muito contextual quando a gente fala hoje em dia. A gente também precisa pensar em ser consistente. Então, já é um conhecimento antigo do design, mas o Don Norman já fala no design do dia a dia que quando nenhuma outra solução parecer possível, simplesmente projete tudo da mesma maneira, porque daí as pessoas só têm que aprender uma vez. Ainda, a gente tem que pensar em dar controle para os nossos usuários, não fazer transições automáticas, possibilitar que ele pause vídeos, aumente fonte, aumente contraste, tudo isso é permitir que ele use o nosso produto da maneira que ele se sentir mais confortável. E como a gente tem falado aqui, a gente já percebeu que nossos usuários são muito diferentes, então eles vão tomar caminhos diferentes enquanto estiverem usando nossos produtos e a gente tem que garantir que eles vão conseguir chegar no destino deles. Então, um exemplo que eu trouxe é essa imagem que às vezes a gente vê no LinkedIn, falando de UX versus UI, que é essa calçada aqui, essa esquina que tem um ângulo de 90 graus e tem muitos usuários que resolveram fazer um atalho ali pela diagonal, usando o canteiro, e fizeram um caminho próprio. Então, isso vai acontecer nos nossos produtos também. E quase chegando no final, priorizar o conteúdo, né? O que é mais design do que priorizar o conteúdo? A gente tem que ver qual que é o propósito daquela tela, tentar reduzir o máximo de ruído, de interferência que possa atrapalhar o nosso usuário no caminho para o propósito dele. E, não menos importante, mas no final da lista, o adicionar valor. Então, a gente tem que pensar que inclusão, acessibilidade, não é fazer um checklist e completar um monte de requisito. A gente tem que realmente fornecer uma experiência boa para o nosso usuário. Aconteceu recentemente com uma amiga minha, que ela tem baixa visão e ela utiliza o leitor de tela assim, para acessar aplicativos e interfaces, e ela foi votar, né? A gente está em época de eleição. Quando ela chegou lá, ela foi pedir o fone de ouvido para o mesário e entregaram para ela um fone de ouvido que era super curto e com uma qualidade péssima. Então, ela quase não conseguiu utilizar aquele recurso e que, teoricamente, estava acessível, mas a experiência era péssima. E não é isso que a gente procura. E todos esses princípios, quando a gente aplica eles, a gente está pensando justamente no que eu falei lá no início, que é de projetar pensando nos extremos que podem acontecer das situações, e porque, na verdade, projetar para a média nunca foi uma opção. Então, projetar para os extremos, projetar pensando em inclusão, isso é fazer design, é fazer um bom design. Muito obrigada, pessoal.